Então vamos lá, estamos na série O Milagre da Manhã, onde eu prometi aí no vídeo 1 que eu ia entregar ferramentas práticas e formas fáceis de vocês começarem a praticar o Milagre da Manhã. Na primeira semana do desafio, nós vamos praticar o hábito da leitura. E como é que a gente vai começar isso? Primeira coisa, a gente vai usar algumas estratégias. Qual que é a maior dificuldade? Vou dormir e falo, vou acordar amanhã mais cedo para ler, para estudar, para ouvir algum podcast. Aí o que que a gente faz? Aperta o botão soneca. Quando a gente aperta o botão soneca, é como dizer que a gente odeia acordar. Então a gente pensa como isso não tem o mínimo sentido. Odeio acordar, então eu fico acordando várias vezes até não ter mais jeito eu estar completamente atrasado. Então, o botão soneca, ele é um inimigo. A gente não vai usar mais o botão soneca. Aline, mas eu só acordo com o despertador do celular. E aí é fácil colocar no botão soneca. O que que você vai fazer? Todo mundo tem R$ 20 e, né, uma coisa baratíssima. Não estou falando de nada caro, fora do nosso alcance, da nossa realidade. A gente vai comprar um despertador desses analógicos, daqueles antiguinhos que tem nessas lojas por aí. É muito simples. E a gente, o despertador despertou, trim, a gente levantou. Primeira coisa que a gente faz é deixar um copo de água do lado da nossa cama. Então, tocou o despertador, tomo água, porque o nosso cérebro passou muito tempo sem água. E aí isso também ajuda o nosso corpo a acordar. Então, a gente vai fazer 5 passos para conseguir praticar na primeira semana o primeiro salvador de vida, que é estudar ou ler, né? A leitura. E aí você pode, depois eu vou falar que você pode incorporar todos os 6 salvadores de vida em 10 minutos, 20 minutos. Quando você faz uma coisa, você já vai fazendo os outros salvadores de vida. Vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então, 5 passos. Estabelecer suas intenções. Primeiro pensamento da manhã, vocês já entenderam que ele é importante. Então, antes de dormir e na hora que eu acordo, eu coloco uma expectativa positiva para o meu dia. O dia vai ser incrível, eu tô grata por acordar. Antes de dormir, na semana que eu vou praticar o milagre da manhã, que eu vou fazer, amanhã eu vou acordar cedo. Amanhã eu vou acordar tal horário. O momento que a gente está descendo as ondas beta para alfa no nosso cérebro, é quando ele mais escuta o que a gente está colocando como intenção, intencionalmente. Então, eu faço o seguinte: dias que eu acabo indo dormir mais tarde do que o meu costume, eu digo, a hora que eu tô entrando naquele sono, eu coloco esse pensamento, amanhã eu vou acordar às 4 da manhã. E é batata. Antes do despertador tocar, eu já estou levantando. Então, coloque a intenção. Vai colocar o seu despertador do outro lado da cama, de preferência em outro cômodo, porque você vai ter que sair correndo igual louca para sua criança, para o seu marido, para as pessoas que moram na sua casa não acordar junto. Então, movimento gera movimento, né? Agora, aquela história de deixar o despertador do lado da cama ou o celular, deixa o celular ali no travesseiro. Você nem acordou, você está ainda em ondas, né, do sono, e aí você só pega o celular e aperta o botão soneca e nem viu. Isso acontece com os meus filhos adolescentes. Às vezes eu vou acordar eles falam, nossa, eu tinha que acordar mais cedo, tinha tal coisa para organizar, não vi. Eu falo, não viu, porque o despertador está aqui do seu lado, né? Escova os dentes, porque a gente vai aumentando o nível de movimentação. Vista as roupas de ginástica ou tome um banho, né? Então, são esses 5 passos que você vai ter. Primeiro hábito, você vai incorporar, que é o hábito da leitura. Aline, nunca li um livro inteiro na minha vida. Quando eu conheci meu marido,
Ele tinha lido um único livro na vida dele que se chamava Orelhinho Orelhudo Sabe Nada, Sabe Tudo, que ele conta para as crianças que foi um livro de quando ele foi da primeira Bienal do livro, ele comprou e ele leu esse livro, né? E ele fala, era o único livro que eu tinha lido até conhecer a sua mãe, uma pessoa completamente louca, apaixonada por livros. Por que que ler é uma coisa muito interessante quando a gente pensa em ter uma vida de nível 10? Uma pessoa, geralmente, usou toda a experiência de vida dela, a bagagem de vida dela, a lente que ela enxerga o mundo e registrou isso num livro. E a gente, quando pega o livro e vê pelas lentes do autor, pela vida, pela forma do autor, a gente economiza muito tempo, muita energia. Então a gente aprende muito com a leitura. Nós vivemos hoje numa sociedade com alta tecnologia e baixa humanidade. O que é baixa humanidade? Nosso desenvolvimento humano não está acompanhando a tecnologia. A gente percebe. Existem soluções no mundo para praticamente todos os problemas, os grandes problemas da humanidade, como fome, doença, mas a gente não tem humanos tão humanos capazes de usarem a tecnologia para resolver essas questões. É uma coisa muito séria. E a leitura, ela faz com que a gente se torne mais humano. Em que sentido, Aline? A gente está usando muitas telas, mas o nosso cérebro, lembrando que ele tem uma matriz reptiliana, o cérebro reptiliano, a gente não evoluiu o neocórtex ele é recente, mas a ponto da gente aprender só com as telas. Eu não estou dizendo que não seja importante, mas um livro de papel, ele traz à tona o sentir. O que é o sentir? A gente não aprende só vendo, a gente aprende com os sentidos. Então, a gente tem o cheiro, a gente tem o tato, a gente tem a caneta que a gente consegue riscar, a gente tem o movimento e tudo isso contribui para a aprendizagem. Ai, que coisa, que papo de professora tradicional. Não é papo de professora tradicional, isso é científico. Então, quando a gente usa os sentidos para aprender, livro físico é muito mais benéfico. Não estou dizendo que se você tem lá, né, o seu iPad ou até mesmo o celular, eu uso bibliotecas digitais, faço várias assinaturas de audiobooks, eu também gosto muito de ler ouvindo, mas na primeira hora da manhã, busca pegar um livro físico, isso vai te ajudar muito, tá? Então, nessa primeira semana, você vai acordar cedo para começar a ler. Mas, Aline, vamos voltar no que eu falei. Não, nunca li na vida. Não adianta você pegar e falar assim, eu vou ler 30 páginas. Eu vou ler 50 páginas por dia, porque você não vai. O nosso cérebro, voltando a falar de cérebro mais uma vez, tudo aquilo que é grande, o cérebro é o maior órgão, maior não é maior em tamanho, mas ele é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. Então, ele precisa economizar energia. No que ele precisa economizar energia, ele nos traz processos de sabotagem. Então, se uma meta é muito grande, nosso cérebro vai ajudar a gente a encontrar desculpas para não começar. Então, começa lendo uma página por dia. Se você nunca leu, não tem o hábito da leitura, uma página por dia. Você vai acordar e vai ler uma página por dia durante uma semana. Isso vai transformar a sua vida. E aí, na segunda semana, a gente vai acrescentar o segundo hábito, que é o hábito de silenciar a mente. A gente acorda, né? Se você nunca praticou o milagre da manhã, se você nunca botou intenção nisso, você acorda como 95% da população, você acorda e pega o celular. E aí a sua mente já começa a processar. A gente tem uma voz dentro da nossa mente que a gente se identifica com essa voz. A gente acredita que a gente é a mente. Mas nós não somos a nossa mente, nós somos um processo de muito mais consciência do que a própria mente. E a mente, ela vai trazendo vozes, né?
e essas vozes vão se misturando com tudo aquilo, a gente vai tendo um processo de acelerar o pensamento. O que que é um pensamento acelerado? É um pensamento que não consegue se estruturar em planos de ação. Então, eu começo a pensar numa coisa, estou pensando em outra, vou buscar um menino na escola, nossa, fazer café, nossa, mas eu tenho que entregar isso, e a minha mente está uma bagunça. O momento que a gente acorda é um momento perfeito para a gente incorporar a segunda prática, que é a prática do silêncio, relaxamento. Porque só quando eu estou em relaxamento mental que eu consigo ter clareza do meu dia, eu consigo ter clareza de quem eu sou, do meu propósito, das minhas experiências. Enquanto tal ruído mental de algo que não sou eu, mas que às vezes eu acredito que sou eu, isso traz tá aí todos os transtornos, síndrome de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, TDAH. E eu não estou falando do TDA e do TDAH das crianças, né, pequenas, que já vêm ali com uma matriz cerebral diferente, mas já não sei se vocês sabem, mas tem o TDA e o TDAH adquiridos por maus hábitos. E maus hábitos do quê? De pensamento. Pensamento extremamente acelerado, sem rotina, sem hábitos, né, de vida saudável. Então, é muito sério. Então, o momento da manhã, né, a segunda prática que a gente vai colocar aí na segunda semana é a prática do silêncio. Ai, Aline, mais uma vez esse papo de gente esquizotérica, eu nunca pratiquei meditação, não consigo. Não precisa ser meditação. Pode ser oração, pode ser gratidão, pode ser respiração consciente. Ai, Aline, essa história de meditar, né? Essa história de meditar. Não precisa de mudra, não precisa de nada, não precisa de postura, por incenso, nada disso. Você vai só, ó, que coisa mais besta que você não faz. 3 vezes. Isso já é um momento que você está silenciando a sua mente. Isso já vai trazer, gente, muito mais calma. Tem um professor meu que eu adoro uma frase que ele fala: imagina se no trânsito de São Paulo tivesse placas lembrando as pessoas de respirar de forma consciente. Não vamos nem usar a palavra meditação. Parece coisa de monge. Não, vamos usar respiração consciente. Imagina plaquinhas no trânsito de São Paulo. Você está lá, pé da vida, dirigindo, aí uma plaquinha respira. Ele falou assim: sabe o que vai acontecer? Ninguém mais vai brigar no trânsito, xingar, dar buzinada, porque a respiração ela traz calma e clareza para a nossa mente e para o nosso corpo. No nosso corpo está plasmado as nossas emoções. Então, se a gente fica extremamente tenso, com raiva, com ódio, querendo pegar alguém e o nosso corpo, você pode ver quando a gente está com raiva, a gente está tensionando aqui. Quando a gente respira, a gente traz calma para o corpo e para a mente e para as nossas emoções, né? Que são os nossos 3 grandes cérebros: o pensar, o sentir e o agir. Então, na segunda semana, implementar 5 minutos. 5 minutos de calma, de consciência. Ai, Aline, não sei, acho que eu não consigo fazer respiração consciente. Faz oração, reza, né? Pega lá uma reza, um mantra, independente da crença. É o Pai Nosso, Ave Maria, Credo, a oração de Cáritas, independente. Os mantras, independente. Traz oração, né? Porque aí a oração também ela tem esse papel de silenciar a nossa mente. Então tá aí, prática número 2, silêncio. Prática número 3. Essa prática eu desconsiderava ela, porque eu achava assim, isso é besteira, isso é besteira. Até eu começar a fazer, que é a prática das afirmações positivas. Por que que durante um tempo eu fiquei pensando que era besteira? Porque eu fiquei um tempo, né, quando eu engordei e tudo mais, eu ficava praticando afirmações positivas. Então, eu sou magra.
Aí eu olhava no espelho e falava, nossa, mas eu tô gordinha ainda. Não, mas eu sou magra, eu sou magra. Aí eu desisti, porque eu falei, nossa, não combina. Mas aí eu fui entender que as afirmações positivas a gente precisa fazer elas de forma correta, tá? Quando a gente projeta as informações, né, as afirmações, a gente precisa ter clareza o que a gente quer, por que que a gente quer e o quanto a gente está comprometido com isso. Então, não adianta a gente olhar no espelho, se a gente está lá cheio de dívida, cartão de crédito, dizer sou rica. Não, não vai funcionar. Mas afirmações positivas, por exemplo, hoje eu estou disposta a trabalhar pela construção da minha riqueza. Tá vendo como mudou? Tá vendo? Que daí a gente acredita, porque envolve a ação. Eu estou disposta a alimentar o meu corpo de forma saudável e nutritiva. Essa é uma afirmação minha. Então, crie 3, 4, 5 afirmações para você repetir todos os dias, na terceira semana. E você vai ver como isso reprograma o seu cérebro. Quarta semana, visualização. Técnica muito simples também, mas muito poderosa dentro dos salvadores de vida. Você vai criar um objetivo. O meu objetivo é mudar de cargo. O meu objetivo é sair da CLT e começar a empreender. O meu objetivo é fazer um cruzeiro com a minha família. O meu objetivo é trocar o meu carro. Você vai escolher um, tá? Não adianta escolher 10 e fazer visual, não. É um grande objetivo. E você vai sentar de forma relaxada e vai trazer na sua tela mental a cena que você quer vivenciar. Então, leitura, a gente falou da leitura, a gente falou do silêncio, das afirmações positivas, agora da visualização. Então, na quarta semana, você já vai ter incorporado no seu momento que você acordou mais cedo. A leitura, afirmações positivas, o silêncio, né? Meditação, oração e agora a visualização. Quando a gente visualiza, o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginação. Faz um exemplo. Esses dias eu fui tomar banho e a minha mãe não estava bem. Minha mãe não estava legal. E aí eu fui tomar banho para ir lá, né? Ver o que eu podia fazer por ela. E aí, tomando banho, eu comecei a pensar, nossa, mas e se acontecer alguma coisa com a minha mãe? Nossa, mas e se minha mãe morrer? Nossa, e se minha mãe estiver muito doente? Como é que vai ser? E aí eu comecei a chorar copiosamente. E eu me envolvi tanto com aquela imaginação que aí o Will chegou do trabalho, foi falar comigo, eu estava no chuveiro aos prantos. E aí eu fui contar para ele o que tinha acontecido, né? Porque ele achou que tivesse acontecido uma tragédia. E eu falei que eu tinha pensado isso, que eu tinha me identificado com aquele pensamento. E aquilo trouxe emoções. Então, essa foi uma vivência real, assim, que eu me dei conta do poder da imaginação para o mal, mas a gente pode usar para o bem também. Eu vi um artigo recentemente científico falando que quando a gente tem problema de concentração, de TDA, TDAH, a gente precisa trazer o verde para a nossa vida. E momentos de pessoas também, né, crianças que têm muitos acessos de raiva, que daí tá muito envolvido com o meu trabalho com as crianças, trazer paisagens no YouTube. Então a criança tá lá com raiva, paisagens no YouTube. Tá lá dispersa, paisagens no YouTube. E aí nesse artigo explica que o cérebro não faz diferença, distinção se a criança está na natureza ou se o nosso corpo está lá na natureza ou se a gente está só enxergando por uma tela. Então, isso é muito interessante. Visualiza seu objetivo todos os dias. 3 minutinhos, né? Sei lá, eu faço esse exercício em 5. Quem eu quero ser? Qual é o meu grande objetivo? E visualiza que isso vai trazer aí. Aline, isso é a lei da atração? De alguma forma, é a lei da atração, mas você não acredita nessas coisas, né, de gente esquizotérica? Isso é neurociência também. Por que que é neurociência? Porque se eu estou visualizando a viagem, né, na minha cabeça, vamos lá, quero fazer um cruzeiro com a minha família. Estou visualizando a viagem, não acredito em lei da atração.
que eu vou fazer? Eu estou programando a minha mente para acreditar naquela possibilidade. Quando eu estiver passando por um lugar que vende viagem, eu vou pensar em soluções para realizar aquele sonho. Puxa, mas olha, custa 10 vezes de R$ 3.000. Nossa, mas não tem. Aí eu tô lá no trabalho e aquilo tá na minha mente. Apareceu uma oportunidade, eu faço uma conexão. A viagem com aquela oportunidade. Nossa, se eu trabalhar 2 horas a mais, eu vou conseguir ter esse valor. Eu vou conseguir ter uma parte desse valor. Então eu começo a buscar soluções para vivenciar aquilo. Se eu quero passar num outro vestibular, não fazer uma outra faculdade, fazer um curso, não sei. A minha mente vai ser programada por ações, buscando aquele objetivo, porque eu visualizei, o meu corpo sentiu que eu estava vivendo aquilo. Ele sentiu que é real. Então, mesmo que você não acredite em lei da atração, faça a visualização, porque é científico. O nosso quinto ponto, agora você vai incorporar exercício. Aline, mas eu não sou da academia, não sou da caminhada. Faz polichinelo, sobe e desce a escada. Teve uma época que o Luca era bebezinho e eu tava precisando fazer atividade física até para poder melhorar a minha mente. Era um apartamento que tinha 4 lances de escada. Eu ficava subindo e descendo os lances de escada, porque na verdade era a única coisa que eu conseguiria fazer no momentinho que ele estava ali dormindo. Então, qualquer atividade física, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, são suficientes para acordar o seu corpo, para trazer, né, mais disposição, mais energia para o seu dia. Se você é louca da academia e ficou como eu, fiquei 7 anos sem ir na academia, eu falei, nossa, eu sou uma ótima contadora de histórias, porque eu me contei uma história nesses 7 anos de que eu não conseguiria fazer academia. E agora que eu tô na academia, eu volto da academia tão feliz que eu fico assim, Aline, que história que você se contou para você, que você acreditou que você não ia voltar para academia, né? Tanto tempo procrastinando algo que te faz tão bem. Então, se você é do esporte, usa um tempinho da manhã para praticar alguma atividade física. Ah, Aline, mas eu vou para academia depois do trabalho, na hora do almoço, não tem problema. Mas 5 a 7 minutos movimenta o seu corpo, tá? E o último, que são 6 salvadores de vida, a escrita. Ai, Aline, mas eu não... Escreve um motivo de gratidão. Não vai durar nem 3 minutos. Eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata pelo sol. Sou grata pela saúde dos meus filhos. Mas, se você quiser ampliar, né, a sua performance, tenha um diário. Eu gosto muito de uma filosofia que é do estoicismo. E é um hábito dos estoicos dentro da filosofia, escrever de manhã e escrever à noite. De manhã, escrever as intenções do dia e à noite, escrever as reflexões. Eu tenho praticado isso e é incrível, porque me vêm coisas, processos inconscientes, processos que eu preciso olhar, coisas que eu quero fazer, que às vezes eu nem me dou conta naquele dia a dia, como eu falei, né, que a gente passa fazendo, apagando incêndio. Então, escreve um diário, escreve uma gratidão. Isso vai te ajudar a ter ideias, insights, descobertas, né? Aprender. Olha, aconteceu isso ontem e eu estou registrando aqui no meu diário, mas me trouxe essa aprendizagem. Então, foi um momento de desafio, mas que eu aprendi. Eu tenho, né? Todos os anos eu compro o livro do Milagre da Manhã, que é no formato do diário. E eu amo isso aqui. Não vou mostrar para vocês. Tem muita coisa. Mas aqui, ó, por exemplo, eu colo uns post-its da atividade física, vou riscando, né? Cada dia tem uma frase, tem um quadrinho também que você vai riscando. Eu amo. E eu tenho quatro desses aqui já. No meu segundo ano de Milagre da Manhã, eu comecei a comprar um diário, porque aí ele dura um ano inteiro, mas pode ser um caderninho, sabe? Pode ser um bloquinho de papel, mas começa a anotar alguns minutos.
E aí, são esses os 6 salvadores de vida. Eu falei para vocês que é possível praticar os 6 salvadores de vida em 6 minutos. Como, Aline? Acorda todo mundo consegue acordar 6 minutos mais cedo. Verdade ou mentira? Qualquer pessoa. No primeiro minuto, você vai respirar profunda e lentamente, fazer uma oração de gratidão ou uma meditação concentrando no momento, acalmando a mente e relaxando o corpo. Minuto 2, faça a afirmação em 1 minuto. Minuto 3, olhe o seu quadro de visualização, se você tiver aquele mapa dos sonhos. Se você não tiver, eu vou deixar aqui uma aula também ensinando a fazer a importância do mapa dos sonhos. Visualiza ali seus objetivos, escreva uma coisa pelo que você é grato no 4º minuto, leia um parágrafo do seu livro e no 6º minuto movimenta o seu corpo por 60 segundos, faz uma alongamento, praticou o milagre da manhã em 6 minutos. Mas qual que é o ideal? O ideal é 1 hora, porque você consegue dividir todos esses 6 salvadores e dá para fazer tranquilamente. Eu, num nível mais avançado que eu tô de praticar há 5 anos, hoje eu uso o milagre da manhã 2 horas a 2 horas e meia. Por quê? Vai ser o único momento do dia que eu vou ter uma dedicação total para mim. Eu amo estudar, eu amo ler. E se eu não ler de manhã, se eu não estudar de manhã, eu não consigo. Então, 1 hora e meia do meu milagre da manhã é dedicado quase todos os dias para ler e estudar. Então, esse é o meu modo. Não quer dizer que precisa ser o seu. Se você fizer em 6 minutos, eu posso te garantir que você vai se tornar uma outra pessoa. Muita coisa na sua vida vai mudar. De verdade, porque eu vivo isso. As minhas alunas que começam a praticar o milagre da manhã, começam a trazer, né, todos esses resultados. Então, começa. Você tem 6 minutos? Começa com 6 minutos. Você consegue, em uma semana, colocar um hábito por semana? Começa. Muda a sua forma de acordar. Se você simplesmente nem praticar o milagre da manhã, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas se você simplesmente não usar o seu celular na primeira hora do seu dia, muita coisa na sua vida vai mudar. Até a nossa próxima aula. Beijos.